Hoje eu tô aqui com a Maria Luísa e os grandes felinos aqui no Parque Arruda Câmara. Vem comigo pro passeio animal. E o passeio animal hoje veio para dentro do recinto das onças, aqui no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, para falar dos grandes felinos. Tiago, hoje a gente veio para conversar sobre acho que é uma das grandes atrações aqui do parque, né? Leoas, onças pardas e a onça pintada, não é verdade? Exatamente. A gente está num ambiente que a gente é privilegiado. A gente, quanto brasileiro, né, que a gente tem a onça pintada, por exemplo, fazendo parte do nosso bioma. A gente tem hoje o privilégio de estar vendo as últimas leoas que vão estar presentes em zoológico, né, no Brasil. A gente tem a onça parda, que é um animal que acontece no nosso estado, né, que é um animal que de vez em quando aparece aí nas reportagens, e é interessante existir esses espaços para, inclusive, conscientizar a população sobre a importância desses animais na natureza, o combate à caça, o combate, obviamente, ao tráfico de animal. Então, esse espaço é um espaço que tanto o visitante gosta muito, quanto é muito bem valorizado a parte da educação ambiental que ele atua. Que ele oferece, né? Exatamente. Vamos começar falando das onças pardas. Você estava contando que as onças pardas são presentes no nosso habitat aqui do estado da Paraíba. São animais que aparecem de vez em quando, que a gente vê aí aparecendo em algum lugar e acabam chamando bastante atenção por conta disso, né? Hoje a gente tem aqui duas, né? O Petrúquio e a Catarina. Exatamente. Esses animais vieram do zoológico de Teresina, né? São animais que foram nascidos em cativeiro, e os zoológicos têm essa parceria de fazer essa permuta de animais para conseguir formar casais, né? Então a gente tem as onças pardas, e a conscientização para a população é exatamente essa. A onça parda, que é um animal, um felino exuberante, o nosso segundo maior felino do nosso país, é um animal que ele existe as suas atividades de caça, mas são animais que eles prezam por pequenos e médio porte de animais para ser abatido. Então, aqueles mamíferos de médio porte, como uma capivara, por exemplo, como um veado. Então, esses são animais que dificilmente eles vão predar um boi, um bezerro, e às vezes acaba que no interior, a gente vê muito, é um animal que ocupa ali a Serra do Teixeira, no interior da Paraíba, a gente vê muito relato de casos de animais morrendo em fazenda, e morre 2, 3, 4 animais, falam que foi a onça. Gente, conscientização, então dificilmente isso foi uma onça. Provavelmente pode ter sido um bando de cachorros, pessoas mal intencionadas, inclusive colocando a culpa na onça, mas não está na pauta de uma onça matar 3 bezerros, até porque ela não come 3 bezerros, né? Então, é um animal que aqui no parque ela se alimenta em torno de 10% do seu próprio peso. São animais que têm um peso de 50, 60 quilos. Então, eles não vão pegar, por exemplo, um animal acima de 70, 80 quilos para abater. Isso seria um caso extremo de desequilíbrio, fome e tudo mais. Então, não existe essa possibilidade dentro do nosso estado. Se você encontra, obviamente, uma onça parda, você deve se resguardar, entrar se você estiver na sua casa, se proteger do animal e ligar para o órgão competente que vai fazer a captura e a melhor translocação desse animal. Era isso que eu ia perguntar. Você disse que ela não é perigosa para animais grandes, mas para o ser humano. Quando a gente está falando de um ser humano, eu e você, eu sou bem mais pesado, né? Muito dificilmente ela tentaria me atacar. No entanto, uma criança pode correr esse risco. Exatamente. O que é que a gente alerta? O ambiente urbano, ele traz uma série de estímulos. Então, na verdade, um animal na natureza, no seu habitat natural, dentro da sua segurança, há uma tendência enorme que a própria presença do ser humano afugente esse animal. Agora, quando a gente vai para um ambiente urbano, onde tem muito estímulo, luz e tudo mais, esse animal ele está numa carga de estresse muito grande. E um animal estressado, ele faz de tudo porque ele entende que ali a vida dele ele está entre a vida e a morte. E está correndo risco, está correndo perigo. Risco. E aí, se você encontra um animal e você tenta ir lá fotografar, se você tenta fazer uma imagem perto, hoje em dia a gente sabe que tudo é like, então tem o risco desse animal lhe atacar. Na natureza ele correria. Não é nem para ele comer, é para ele se proteger. Exatamente, porque aí ele não está lhe atacando. Eu uso a expressão atacar porque ele está se defendendo. Ele está se defendendo. É diferente. Ele está se defendendo. Agora, como é que é o ciclo deles? Porque você falou que os dois vieram lá de Teresina, é um casal, a gente pode esperar aí filhotinhos, já teve filhotinhos. Então, a gente tem o nosso macho, ele é um animal que ele tem um quadro de obesidade. Vocês vão ver a onça pintada também. Então, ele dificilmente ele consegue copular com essa fêmea. Mas a gente já tem um projeto, inclusive com a Universidade Federal da Paraíba, de coleta de sêmen desses animais para a gente fazer a inseminação, porque é importante a parte de reprodução desses animais para a conservação da espécie. Então já temos essa parceria com a UFPB
para realizar essa coleta, que é um outro papel importante também dos zoológicos, né? Essa parceria com universidades para que a gente possa fazer estudos, para que possa fazer a multiplicação desses animais. Exatamente, é para a gente conseguir entender, né? Então, o ambiente do animal que está na natureza, a gente consegue estudar esse animal, mas a gente não consegue ter um histórico dele, tudo bonitinho, sabendo assim, o que foi que esse animal comeu ano passado, será que isso interferiu? Em cativeiro a gente consegue, eu consigo pegar a planilha alimentar da onça parda, por exemplo, que a gente está falando, e ver lá direitinho, ó, esse animal só comeu isso aqui ao longo da vida, então se ela tem esse problema na reprodução, pode estar associado, eu consigo ter um histórico do animal. É da mesma forma, a forma benéfica, ó, a gente vai tentar em cativeiro, porque é mais fácil o manejo do animal, vai fazer a inseminação, deu certo, a gente pode reproduzir isso na natureza, a gente pode aumentar a variabilidade genética, por exemplo, eu posso pegar o material genético de onça parda que não tem linhagem nenhuma com a família paraibana. E aí eu faço uma maior variabilidade genética, o que é bom para a espécie. O que é ruim para a espécie é quando a gente começa a ter consanguinidade. Então isso dá para ser feito em cativeiro também. Muito bem. São animais noturnos, diurnos? Como é que são os hábitos deles? Os felinos, a gente tem na sua grande maioria animais noturnos. Então como a gente está falando dos 3 aqui do parque, tanto a onça parda quanto a onça pintada são animais noturnos. E a gente tem os leões, né, as leoas, que são animais diurnos. Mas no geral, eles são animais que eles têm esse hábito crepuscular e vespertino para conseguir suas caças. E são 2 caçadores ali, as onças pardas, são caçadores eficazes, né? Porque realmente a gente sabe que os felinos, eles têm esse diferencial. São animais em topo de cadeia, né? O felino, diferente de alguns outros predadores, ele é interessante que o felino ele tem uma capacidade de caça e aí ele ocupa meio que os 3 espaços, né? Então, se você sobe numa árvore, o animal vai subir atrás. Se você vai para dentro da água, ela consegue nadar bem. Então, é um predador de topo, é adaptado acima da onça pintada na natureza, que poderia predar uma onça pintada. A gente tem basicamente o ser humano, infelizmente é uma caça predatória, e a gente tem parasitas, que aí são os animais, por ironia, que por mais irônico que Quanto seja, menor, mais perigoso. São os animais que conseguem infestar esse animal, mas se não, são predadores de topo de verdade. A onça ela só é predada, às vezes, por outra onça, quando se trata de filhote. Pois muito bem, olha só, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando do maior predador das Américas, que é a onça pintada. Não sai daí. Passeio Animal de volta e agora falando da maior predadora das Américas. Ela é conhecida como jaguar, jaguaretê, vários nomes espalhados pelas Américas. Aqui no Brasil é a nossa querida onça pintada. E aqui a gente tem um exemplar, tá um pouquinho gordinha, mas ainda é uma caçadora, né? É verdade, a gente tem a Maria Luísa, né? A Maria Luísa foi um animal que veio de um empreendimento clandestino, né? Foi apreendida na região do Pará, em Tefé, e veio aqui para o parque, já uma adulta, mas uma jovem adulta, e está aqui no parque, né, há mais de 18 anos, então a gente estima a idade da Maria Luísa em aproximadamente 20 anos, e tem um problema de paratireoide, então ela tem o que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário, e é um animal que briga com a balança todos os dias. Todos os dias. Essa briga dela contra a balança é algo que vocês identificaram logo quando ela chegou? Como é que é quando um animal chega? O que vocês fazem? Quais os exames? Quais os cuidados que vocês tomam? Então, quando o animal chega ao zoológico, ele já vem, na verdade, documentado. A gente tem os atestados de saúde que precisam para fazer o transporte, para não ter o risco de trazer, de repente, uma doença de um estado para outro estado. Então ele já vem com atestado sanitário, chega ao zoológico, a gente faz as primeiras triagens, que basicamente é o exame de sangue, alguns exames de rotina, como exames de imagem, raio-x, ultrassom, para ver se está tudo ok de fato. A gente já livra as doenças contagiosas antes do transporte e aqui a gente vai ver de fato qual é o quadro clínico desse animal. Então, se é um animal que precisa de atenção do ponto de vista nutricional, se é um animal que precisa de atenção do ponto de vista comportamental, então eles chegam geralmente com algum tipo de alteração, seja, como eu disse, nutricional, seja comportamental, animais que vêm traumatizados, né? E no caso da Maria Luísa, basicamente, ela era um animal extremamente tranquila, mas dependente do ser humano. Então, ela associou o ser humano à sua comida. Então, ela não tem esse instinto de caça, de correr atrás, não. Pelo contrário, ela quer a comida bonitinha lá para ela comer. Então, uma das formas que a gente faz
faz de estimular Maria Luísa a pelo menos ter um gasto maior de energia é colocando a comida em vários cantos, dificultando esse acesso dela à comida de uma forma que não frustre, mas que ela tenha que se exercitar o mínimo possível, pelo menos para gastar um pouco da energia e não só ficar comendo e dormindo. Porque se deixar, ela deita ali, dorme e não faz mais nada. Exatamente. Os felinos têm como característica esse sono longo, né? Então, desde os nossos gatos domésticos em casa até os felinos selvagens, eles têm hábitos de dormirem durante muito tempo. Então, a onça, a leoa são animais que podem chegar a dormir 18, 19 horas por dia. A gente está falando de um animal que é considerado o maior predador das Américas, né? A onça é realmente um animal perigoso para o ser humano. Se a gente for parar para pensar, nós estamos dentro da cadeia alimentar dela, né? O caso da onça pintada, a gente sempre fala, o ser humano na natureza ele não é muito bem quisto, né? Então a tendência natural desses animais é se afugentarem. Com a presença de muitos humanos, a presença de barulho, de cheiros que são totalmente artificiais, como desodorantes, perfumes, então há uma tendência a afugentar. Porém, a gente sabe que a gente vive um cenário de desequilíbrio ambiental. Então algumas espécies estão sendo extintas numa velocidade muito acelerada, em algumas áreas o desmatamento causa uma diminuição dessa mata, desses animais, e aí a gente tem essa proximidade da onça pintada com a zona rural, a onça pintada com pessoas. E aí existe o risco, de fato, de onça pintada predar um ser humano ou então, na tentativa de se defender, acabar batendo nessa pessoa ou causando um ferimento muito grave. O poder de letalidade de onça pintada é muito grande. Então, desde as garras, se ela dá uma patada em alguém, com certeza vai gerar um ferimento feio, até a parte da mordida, que é um animal que tem força suficiente para estraçalhar o pescoço, por exemplo, porque a forma de uma onça pintada caçar na natureza é buscando a região de traqueia ou região cervical, a região de pescoço, para quebrar o pescoço lá da sua presa e evitar gasto de energia. A gente vê muitas vezes nas interações entre humanos e animais da natureza justamente isso que você falou. Eles querem fugir, eles não querem estar na nossa presença. Mas quando nós estamos em menor número, quando é uma pessoa só, todo cuidado é pouco, especialmente no meio de uma mata. Exatamente. A onça, como a gente fala, um predador de topo. Então, como a gente já falou, animais de hábito noturno, então é interessante que você evite áreas onde tem a ocorrência do animal, principalmente no período da noite, né? No período da manhã esse animal vai estar dormindo, então é mais tranquilo. E aí existem os barulhos da onça, né, que a gente chama de estovo. Existem os períodos mais arriscados, que é quando a onça tem seus filhotes. A onça está caçando, está numa atividade de caça, ela pode achar que você está competindo com ela também, então pode entrar em conflito. E aí a balança é desproporcional, né? Porque a onça, de fato, é um animal adaptado à predação. Muito superior a nós. Bem superior do ponto de vista de 1 para 1, é desleal com o ser humano. É desleal com o ser humano. Não é desleal, é justo, né? A natureza não é leal, vamos dizer assim, porque afinal de contas, se houvesse lealdade na natureza, não existiam predadores. Exatamente. É necessário esse desequilíbrio para que tudo se equilibre. Inclusive, quando a gente tem um ambiente equilibrado, né? Então há inclusive essa harmonia. Então, os animais que são caçados reproduzem muito mais, para nunca faltar. Então o predador faz o controle populacional. Por exemplo, então, a onça tem um papel fundamental na natureza, que é esse controle populacional de presas de médio porte até presas de grande porte. O problema é o desequilíbrio, né? Então a gente invadiu as matas, a gente levou a monocultura, então acaba que esse cenário constrói um animal que está desesperado por alimento, e aí pode acontecer um acidente. Falando do alimento aqui, você fez uma preparação especial para Maria Luísa hoje, que foi colocar a carne dentro de uma caixa e colocar o feno. E o feno com o cheiro das antas. Por que isso? Isso, é um dos estímulos que a gente faz, a gente chama isso de enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, o nome já diz, né? A gente enriquece aquele espaço para que o animal não faça só aquela ação de comer, dormir, já sabe qual é o horário certo da comida. Então, essa rotina, ela deve ser quebrada. Quando a gente gera ansiedade nesse animal, uma ansiedade positiva, uma ansiedade onde ele vai ter a solução logo em seguida, é benéfico. Então, eu sempre faço a associação, a gente paga para ir numa montanha-russa. E a montanha-russa, ela vai dar para a gente uma sensação de estresse absurdo. Só que a gente sabe que ali no final a gente tem uma sensação de prazer, de passei por isso e foi bom. Então, no caso do enriquecimento ambiental, que a gente faz com a onça, é muito isso. A gente quebra a rotina dela, ela vai ter que simular essa ação de caça, né? Porque tem uma questão de odor e tudo mais, e a gente coloca propositalmente
o feno, onde a anta urinou, onde está o cheiro da anta, porque aí ela acha que está caçando, tem aquele estímulo da memória genética, aquela memória afetiva, digamos assim, que tem dos antepassados dela, que caçavam esses animais. Então, para ela é um estímulo interessante e, obviamente, a gente usa só a urina, porque, obviamente, nenhum outro animal pode sofrer com esse enriquecimento ambiental, então a gente não pode colocar, por exemplo, um animal vivo, tem que ser sempre estímulos... Não faz muito sentido, exatamente, né? ou fezes de um animal saudável, ou urina, alguma coisa dessa forma. O sangue de alguns animais, aí pode ser colocado e usado nesse enriquecimento ambiental. E aí a gente estimula. A Maria Luísa, obviamente, ela vai sentir o cheiro do feno, vai atrás dele, e no final a gente coloca a carne exatamente para isso não ser frustrante, para ela não ficar sentindo o cheiro da anta e não comer nada. Então no final a gente vai colocar a carne também como se fosse uma recompensa dela ter encontrado o que ela estava procurando. Geralmente uma onça, ela se alimenta do que na natureza? Então são pequenos mamíferos, né? A onça ela se alimenta de pequenos mamíferos associados à área de alagados ou não. Então a gente tem as onças pantaneiras, a gente tem as onças amazônicas, que tem uma variação no seu cardápio. Mas os cervídeos, né, que são os veados catingueiros, veados campeiros, capivaras, alguns répteis, como por exemplo serpentes, desde sucuris até jacarés, elas também predam, são ótimas predadoras de jacaré, então ainda faz esse controle populacional de outro predador, né? E animais pequenos também, quando ela encontra, principalmente aves. Elas também são ótimas predadoras de ave, até porque ela vai buscar lá no ninho. Sobe em árvore. É um animal que sobe em árvore, é um animal que nada, é um animal que corre e faz isso tudo muito bem, né? Exatamente. Do momento que nasce, e aí quem tem seu gato doméstico em casa, com certeza faz as associações. Mas são animais que eles ficam o dia inteiro pensando em vou procurar aqui, vou me exercitar ali. Então, quando seu gato está brincando, ele está se exercitando. Onça também faz isso. As onças filhotes, a mãe ensina muito bem isso. Lembrando que onça é um animal solitário. Então você não encontra casais de onça pintada, grupos de onça pintada na natureza. Isso acontece durante o momento da cópula. Inclusive, por curiosidade, se o pai desse filhote encontra com eles no futuro, ele mata o filhote. Então a relação de aprendizado é toda da mãe para o filho, ou para a filha. E aí se for uma filha aprende direitinho, repassa. Se for um macho, vai aprender, mas mais nunca vai ensinar para ninguém. Então as onças, como o pessoal às vezes chega no zoológico e pergunta assim, mas essa onça está sozinha. Às vezes a presença de outro animal estressa mais do que está só. Pode ser mais preocupante. Exatamente. A limitação é a questão reprodutiva. Mas se tivesse como a onça tá só, chegar o macho, reproduziu e vai embora, para ela é perfeito. Para ela é o melhor. Então por isso que a inseminação é também uma solução. A inseminação ajuda inclusive nisso. É muito mais fácil eu mandar uma pipeta com 10 ml do sêmen, né, do macho de onça, do que mandar uma onça para cá. Muito bem. E agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre um outro felino, que esse não é solitário não, esse gosta de andar em bando. São os leões, e tem 2 leoas aqui no parque que a gente vai falar no próximo bloco. E agora, nesse último bloco do Passeio Animal, as rainhas da savana. Nós temos 2 leoas aqui no parque. São a Leona e a Mimi, né? Agora, cada uma delas tem uma história totalmente diferente uma da outra, né? Exatamente. A Leona, ela é um animal nascido no Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Ela, de fato, é filha da Bica. É ela ali. A Leona que a gente tá vendo. A Leona, ela é filha de Dara e Sadam, né? Que são animais já falecidos do parque, animais que chegaram até o final da vida. A Leona é um animal que já está no parque há mais de 18 anos, então a gente sabe que é uma leoa extremamente idosa, mas que apresenta um score corporal, que apresenta, né, uma postura que acaba sendo extremamente imponente. Para a idade dela, a Leona está muito bem. E aí a gente tem a Mimi, que é o contrário de tudo isso, né? Foi um animal que teve a sua vida não tão legal, a vida foi mais judiada, um animal que passou problema, provavelmente com a sua origem em circo, e aí tem um processo de raquitismo no primeiro desenvolvimento de sua vida, e isso vai levando para o futuro, né? É um animal que ela não consegue ganhar peso com a mesma facilidade que a Leona tem, e além de ter vários outros problemas, né? Ela tem lesões hepáticas que até hoje é tratada, ela tem problemas articulares que também são tratados, não só com geração, a dificuldade de locomoção, mas também geração de dor. E tem também a questão de que também é um animal idoso. E aí tem um cuidado dobrado, passou por procedimento odontológico, retirada de alguns dentes, tinha muita fratura. Então é um animal que requer um maior cuidado. Ela foi maltratada. São animais que... O animal, quando tem sua origem no circo, no atrativo, são animais que sofrem muito, até porque a gente não está falando da consciência da população de hoje. Ela não foi atendida pelo circo em 2020 e 2025.
ela vivia em circo em 2000, então era muito primitivo a forma de cuidado, as pessoas acabavam fazendo tudo através do estímulo doloroso, o que a gente chama de condicionamento por reforço negativo. É aquele que o animal apanhava, assim como a gente sabe que é a criação de crianças e tudo mais. Antigamente bater era uma coisa extremamente natural, hoje a gente sabe que bater não é bem visto. Então com os animais aconteceu da mesma forma. A gente vê a Leona hoje e a diferença entre ela e a Mimi é gritante realmente, e a gente vê o valor que tem um ambiente como esse. Um animal que nasceu dentro de um parque zoobotânico, dentro de um zoológico, e cresceu saudável. Tanto que na terceira idade ela tem esse porte imponente, como você falou. Esse cuidado a gente vê refletido em parques, em zoológicos em todo o Brasil? Então, isso é muito importante. Os zoológicos, assim como várias instituições, assim como hospitais, assim como escolas, existem bons e ruins zoológicos. O que é que se preza? Uma equipe técnica capacitada, onde você vai dar a esse animal que está longe do seu habitat natural por culpa do ser humano, por ação humana, por ação do tráfico, por ação de maus tratos, e a partir do momento que esse animal é privado de sua liberdade e vai ver sobre os cuidados dessas pessoas, a gente usa isso a seu favor para a gente começar a ter, por exemplo, um atendimento de veterinário 24 horas praticamente. Então ele tem biólogos, equipes de biólogo, equipe de zootecnista, equipe de ecólogo, que estão focadas no melhor cuidar desse animal. Então essa equipe multidisciplinar é que garante, por exemplo, uma longevidade maior do que na natureza. Então a gente está diante de uma leoa de 18 anos que quando ela estava na natureza, se tivesse na natureza, ela já teria ido a óbito, porque a expectativa de vida na natureza é inclusive menor. Ou seja, já viveu muito mais do que teria vivido livre. E é uma leoa saudável que a gente vê. Exatamente. A natureza, obviamente, é sempre o lugar ideal. A gente faz o combate direto ao desmatamento, a gente faz o combate direto às agressões ao meio ambiente, que a gente pensa na revitalização dessas matas, revitalização desses habitats, das savanas, para que esses animais possam voltar para a natureza, mas voltar com dignidade e qualidade. Então o que acontece? Quando um animal desse, na natureza, está em desequilíbrio, não é o mar de rosas, o animal morre de fome, por exemplo. Existe casos de leoas e leões que acabam por causa de um ferimento gerar uma infecção, que aquela infecção leva o animal a óbito. Em cativeiro a gente reduz esses riscos. Então o animal, obviamente, com a parte de privação de liberdade, que é algo que ninguém vai querer, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, se dá um atendimento profissional, que se dá uma reversão de quadros clínicos que poderiam acontecer na natureza levando esse animal à morte, e aqui a gente consegue debelar e tratar da forma mais correta. Então, a Mimi, como a gente falou, ela tem dor crônica. Então imagina como seria a vida desse animal ao longo de toda a sua vida tendo dor crônica. Então aqui a gente faz o controle da dor. A leona, por exemplo, é um animal que ela tem prolapsos, casos de prolapsos vaginais. Então aqui na bica ela foi condicionada a aceitar através do toque, a gente consegue reduzir esse prolapso sem que tenha que anestesiar. Então é um animal que o manejo é muito mais tranquilo, é sem estresse, por exemplo. Então isso facilita bastante e aumenta essa longevidade em cativeiro. Agora, Tiago, mudando um pouquinho de assunto, a gente está vendo duas leoas que já são idosas e a gente não vê leões ou outros animais que não são de origem brasileira jovens em zoológicos. Isso é um movimento que a gente tem visto de começar a manter esses animais nos seus habitats naturais ou então em locais mais próximos desses habitats, em países mais próximos do local de onde eles são de origem e evitar trazê-los aqui para o Brasil, por exemplo, porque muitos desses animais, você mesmo estava falando, são fruto de contrabando, são fruto de circo, operações ilegais. Esses animais são presos e trazidos para lugares como esse, né? Mas hoje a gente está vendo um movimento contrário, onde a gente está vendo um combate mais efetivo contra esse tipo de crime e está vendo os zoológicos terem menos animais de fora do país, justamente para que eles possam ser devolvidos para a natureza da forma correta? Exatamente. Os zoológicos, quando a gente tem a década ali de 80, de 90, era basicamente um grande local de entretenimento. Então as pessoas vinham observar o animal, mas não saía dali com nenhuma informação importante, não saía dali com nenhum tipo de conscientização. E gradativamente isso foi mudando na população, tanto a visão do zoológico de dentro para fora, quanto a visão de fora para dentro. E hoje entende-se zoológico como um centro de conservação. E tratando-se de conservação, aí você concorda que fica muito esquisito se eu demando um esforço, uma equipe e tudo mais para um animal que nem ocorre no Brasil. É lógico que todos os animais precisam de atenção, mas é interessante que a gente foque nossas forças para os animais nativos e, de preferência, os animais da Mata Atlântica, que é o nosso bioma, onde a gente está inserido. E aí existe essa mudança gradativa de começar o foco na conservação, na reprodução de animais que tenham um potencial de voltar para a natureza.
Então é muito mais fácil eu reproduzir sussuarana, onça parda e voltar para a natureza do que reproduzir um leão e mandar para a África e para a Ásia. A logística fica inviável. Então, por isso que é esse foco. Além de que, no Brasil, é considerado, se um leão desse reproduz, se a gente tem um casal e reproduz, eu posso responder, eu quanto instituição, a gente responde por introdução de fauna exótica. Porque o animal não existia, acabou existindo aqui. Passou a existir. Eu posso estar introduzindo uma fauna que não é do Brasil, dentro do Brasil. Então, para conseguir isso, são zoológicos que estão dentro de programas internacionais de conservação, enquanto isso os outros zoológicos estão fazendo esse trabalho constante de conservar as espécies nativas. Pois é isso aí, minha gente. Hoje a gente aprendeu sobre os grandes felinos e no próximo programa eu quero saber o que você quer ver aqui no Passeio Animal. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Eu não canso de dar parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, porque realmente é muito bom. Obrigado, gente. O parque fica aberto de terça a domingo, das 8 às 4, a entrada do visitante, a saída às 5 horas. Ingressinho custa R$3, todos bem-vindos. Baratinho e você pode vir. Agora eu quero saber o que você quer ver no próximo programa aqui no Passeio Animal. @TV Cidade JP, manda pra gente, diz pra gente, olha, eu quero ver a jaguatirica, eu quero ver os répteis, eu quero ver os jacarés, me fala o que é que você quer ver pra gente poder trazer aqui no próximo programa.